Vocês devem estar cansados de mim, né? Que puta cara chato que não para de postar vídeo. A verdade é que eu fiquei com saudade, então eu tô de volta. Eu voltei para fazer um resumão do Hipnolife. Se você não tem nem ideia do que eu tô falando, então clica na playlist e assista todos os vídeos do desafio. Mas antes eu tenho algumas considerações para falar sobre a emissão do certificado. Se você não viu o vídeo de regras, clica aqui nos cards e fique por dentro de quais são os requisitos para você emitir o seu certificado do desafio Hipnolife. Basicamente você precisa me enviar um e-mail contendo os 20 códigos do desafio, o seu vídeo fazendo hipnose, o seu endereço completo, o seu nome completo. Feito isso, eu vou responder o seu e-mail. Hoje à noite eu começarei a responder os e-mails que já me enviaram. O e-mail para você enviar os seus dados para emitir o seu certificado está aqui na descrição. Assim que você enviar o seu e-mail, deixe um ok aqui no vídeo, deixe um ok e com o seu nome, com o seu e-mail, para que eu saiba que você já enviou o seu e-mail e ninguém fique por fora e todo mundo garanta o seu certificado. Então corra, garanta logo o seu certificado do Hipnolife, porque não vai ter certificado para todo mundo. Infelizmente esse número vai ser limitado. Eu ainda não sei quantas pessoas vão ter direito ao seu certificado, mas por enquanto as vagas estão abertas, estão disponíveis para quem quiser emitir o seu certificado do Hipnolife. Caso haja alguma alteração, eu vou avisar em algum vídeo aqui do canal. Então fique por dentro de tudo. Então vamos ao resumão do Hipnolife para saber detalhes e lembrar como é o passo a passo para hipnotizar pessoas. Então vamos ao vídeo. Então vamos aqui ao resumão do Hipnolife, entender passo a passo o que foi explicado cada dia da semana. Começamos aí então na primeira semana falando sobre rapport e confiança. Quais são os princípios necessários para você criar rapport com as pessoas e ter confiança na hora de abordar pessoas, que é uma parte muito importante também. Porque como a gente vai conseguir sujeitos de hipnose se a gente não abordar desconhecidos? Então vamos lá entender isso aqui passo a passo. Primeiro, a melhor maneira de abordar pessoas é com um oi. Você não precisa de uma frase mirabolante, você não precisa de uma piada, você não precisa contar a história, você só precisa falar com a pessoa um oi. E utilizando lá o Eyebrow Flash, que é o princípio de sobrancelhar. Feito isso, você pergunta o nome da pessoa, para que essa pessoa ela se sinta ouvida, para que ela se sinta em empatia com você, como se você fizesse parte do grupo de amigo dela. Pois as pessoas que nos conhecem nos chamam pelo nome, e a palavra preferida que todas as pessoas gostam é do nome. Quando chamam o nosso nome, falam o nosso nome certinho, e tudo isso é muito bom e ajuda a criar rapport. Então você chega, fala um oi, tudo bem? Faz um eyebrow flash, chega com um sorriso, é muito importante. Isso ajuda muito, passa uma imagem de eu não sou um psicopata, isso é importante. Então você pergunta o nome da pessoa para que você comece uma interação, mostrando que você quer entender melhor o mundo dela. E você fala sobre o motivo da sua abordagem, por que você está abordando essa pessoa. Isso é um grande problema na hora de abordar pessoas, pois as pessoas ficam se perguntando o porquê de você estar abordando ela. Por que você está querendo falar com ela? Será que esse cara está querendo me vender alguma coisa? Será que ele está querendo dinheiro? O que ele está querendo? As pessoas ficam se perguntando o que você quer com ela na hora que você aborda uma pessoa. Então é muito importante você dar um motivo para explicar, deixar bem claro para a pessoa o porquê que você está abordando ela. Então quando você for fazer hipnose, você chega, fala um oi, faz um eyebrow flash, pergunta o nome da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. O cara fala que o nome dele é Danilo. Então, Danilo, é que eu sou hipnotista e eu estou aqui proporcionando uma experiência com a hipnose às pessoas, porque a hipnose ela é muito boa e
e ela pode ajudar muitas pessoas em tratamento psicológico, e eu estou fazendo um trabalho de divulgação. Mas eu gostei muito da sua blusa, eu gostei muito do seu, sei lá, do seu relógio, alguma coisa do tipo. Elogia a pessoa e meio que corta o assunto. E você dá esse elogio como uma forma de, como você estivesse realmente notando essa pessoa, como se essa pessoa ela tivesse algo a ser notado. Você começa a fazer um espelhamento com ela e ela vai se sentir em sincronia com você. Então você faz um elogio e desde o começo você pode começar o espelhamento. Mas se você faz um elogio e você começa a perguntar mais sobre a vida da pessoa, depois que você faz um elogio a ela, ela vai se abrir, pô, esse cara é bacana, cara legal e tal. Você pergunta o que você faz, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, começa a pesquisar mais informações sobre o mundo da pessoa. E a gente pode utilizar isso para criar rapport, utilizando o princípio da utilização. Você usa ganchos para você saber mais sobre a pessoa. Então as pessoas, eu faço faculdade. Que faculdade que você faz? Que curso que você faz? Só eu gosto de tal esporte. Como é que é? Você vai pra academia e tal negócio, tal dia, e que bacana e tal. E esse princípio a gente utiliza para criar rapport. Quanto mais a gente tá tentando entender o mundo da pessoa, usando esses ganchos, a gente vai aprofundando cada vez mais, entendendo mais a pessoa. E fazendo isso e espelhando ao mesmo tempo, você vai criar um rapport bem profundo, vai criar uma conexão com a pessoa, e ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir em sintonia com você. Porque um dos princípios do espelhamento também é esse, é você entrar em sintonia com a pessoa como se fosse uma dança, e você começa a movimentar o seu corpo como o dela. Não que você precisa imitar tudo da pessoa, mas você movimenta o seu corpo na mesma velocidade, você fala na mesma velocidade, você usa as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, e tudo isso cria aquela sintonia. Poxa, parece que essa pessoa ela me entende, parece que essa pessoa ela entende totalmente o meu mundo, e isso ajuda na hora de criar rapport. Então o rapport é muito importante na hora de fazer hipnose. E vocês precisam ter esses entendimentos bem claros na mente de vocês. E não que, uma coisa que tem que deixar claro, e não que você precisa fazer isso daqui de forma mecânica. Você pode levar a fazer isso a 5 minutos a meia hora, levando aí uma conversa tranquila com a pessoa, entendendo mais sobre o mundo dela, elogiando no momento certo. Você não precisa fazer isso de eu preciso cumprir bem rápido esses passos para me criar rapport. Não, tenha interesse ao que a pessoa está te falando, e eu acho que isso é o principal na hora de criar rapport. As pessoas gostam de ser ouvidas, então ouça as pessoas, o que elas têm a dizer. E basicamente a primeira semana falamos sobre isso. Vamos à segunda semana, a semana aí do Pre-Talk, onde começamos a falar sobre hipnose com as pessoas. Então depois que você começa a criar uma confiança com a pessoa, você começa a entender melhor o mundo dela, a ter mais empatia, a ter um vínculo com essa pessoa, começamos o Pre-Talk. Perguntamos para essa pessoa: o que você acha que é hipnose? E feita essa pergunta, a pessoa ela vai te dar a informação do que ela acha que é hipnose, que dentro da representação dela, o que ela acha que é hipnose. E fazendo isso, você monta o melhor pre-talk para a pessoa, porque você monta o seu pre-talk baseado na informação que ela te deu. Então você pega os conceitos de hipnose que você conhece e explica da maneira mais simples para ela. Porque fazendo isso, você faz o melhor pre-talk possível. Porque você cobre os medos da pessoa, você cobre a parte dela que não entende muito bem do processo. Então esse é o melhor jeito de você começar um bom pre-talk. Então feito isso,
você explica que basicamente hipnose é igual foco mais imaginação, que se a pessoa ela foca a concentração dela e coloca a imaginação dela em algo, isso começa a produzir a realidade. Você pode fazer aquele teste do limão com a pessoa e isso ela vai sentir que a imaginação dela, o foco e a concentração começa a produzir uma realidade. Então isso fortalece o seu pre-talk também. Depois tem os mitos da hipnose, que são alguns conceitos. Primeiro tem aí o que hipnose é um estado natural. Você fala para a pessoa que hipnose é como se fosse um filme, aquele filme muito emocionante, aquele filme muito legal, aquele filme de ação ou aquele filme triste, e que a pessoa se vê no papel do ator ou da atriz e começa a se emocionar. Então se é aquele filme triste, a pessoa chora e na realidade ela está vendo uma produção, ela sabe que aquilo é uma criação, mas a imaginação dela, a concentração dela acaba fazendo ela ter uma empatia, criar uma conexão com o ator ou a atriz, e isso faz com que ela sinta a emoção. Porque se ela se imagina, ela se coloca no lugar e foca em toda essa emoção nesse estado, ela acaba experimentando a hipnose e alterando o estado em que ela está percebendo o mundo. A pessoa pode estar lá super feliz e depois ela acaba ficando triste por causa do filme. E isso é uma espécie de hipnose. Altera então o estado que a pessoa está processando as informações. Se ela estava muito feliz antes de assistir o filme, ela assiste o filme e fica um pouco triste. Isso é um estado natural que acontece no nosso dia a dia. Em momentos de emoção, isso acontece frequentemente. Por exemplo, quando estamos sobre a raiva, estamos sobre um momento de alta emoção, certo? Então acontece que a gente acaba fazendo coisas que não queríamos fazer, que a gente não queria fazer. Mas a gente está sobre uma forte emoção e a nossa imaginação, a nossa emoção toma conta. Então é um estado natural, isso é um pouco da hipnose, por isso que é importante a gente ter o aprendizado de como a nossa mente funciona e ter um controle emocional maior. E você pode mostrar isso para a pessoa como um benefício e ela começa a entender a relação que ela pode ter de ganhar algo na hora de fazer a sua hipnose. E tem o exemplo do amor, que tem um vídeo que está aparecendo agora nos cards, que você pode assistir, que eu dou esse exemplo aí do amor, que é um exemplo que eu gosto muito. Então assista esse vídeo lá que é muito importante. Então você explica para a pessoa que hipnose não é sono. Isso é muito importante também, porque as pessoas acreditam que elas vão dormir, vão apagar, e hipnose não tem nada a ver com sono. Explica a ela que a mente dela vai estar muito mais alerta e funcionando muito melhor do que no estado de sono. E explica que o sono é porque as pessoas parecem estar dormindo, mas ela está num estado de foco e concentração, mais a imaginação voltada ao seu interno, às suas sensações internas. Então você está muito mais conectado consigo mesmo. E explicando isso para as pessoas dessa maneira, elas vão entender que não tem nada a ver com sono. Você fala que hipnose não é perda de controle, que a pessoa ouve tudo, que você pode interromper, que a pessoa pode interromper o processo quando ela quiser e que não tem problema nenhum a pessoa experimentar, que ela não vai estar sob influência de ninguém e que ela não vai estar sob o seu controle, que nada disso existe. É importante explicar isso para as pessoas, pois elas têm esse medo de perder o controle e ficar sob a influência. Fala para a pessoa que você é apenas um guia para a imaginação dela, e você vai conduzir a imaginação dela, e se ela seguir passo a passo, ela será hipnotizada. Se ela não quiser seguir, ela pode só interromper o processo, abrir os olhos e que nada vai acontecer, pois ela não vai estar sob o seu controle. Você vai estar apenas guiando a imaginação e a realidade dela. Hipnose não é contar segredos. Acho que esse é um grande problema. As pessoas acham que a gente quer saber sobre os segredos dela e saber sobre, sei lá, senha no Facebook ou coisa, mas na verdade a gente não quer saber de nada sobre a pessoa, né? A gente quer hipnotizar e fazer ela alucinar. Mas as pessoas acham que a gente quer saber sobre os segredos dela
Então a gente tem que falar sobre isso. Que hipnose, você não conta segredo, se você algo que a pessoa acha que pode atrapalhar em contar para alguém, ela não vai contar sobre hipnose. Então a gente fala sobre isso com a pessoa. Hipnose não é uma batalha de mentes, isso é muito importante, de passar a responsabilidade para o sujeito, porque como não é uma batalha de mente, não é a minha mente controlar a sua, não é a minha mente controlar a mente do sujeito. Então o que faz a hipnose acontecer é a vontade dele de experimentar o estado e deixar isso bem claro, porque se a hipnose não funcionar, você passa a responsabilidade para ele. Olha, você não se concentrou tanto, talvez nesse momento você não esteja tão confortável, porque a culpa nem sempre, a maioria das vezes, não é nossa, não é da nossa técnica, não é do nosso conhecimento, mas sim do momento, da situação, da concentração da pessoa. Então é importante deixar isso claro, que não é uma batalha de mentes, e você deixar essa responsabilidade do processo acontecer para a pessoa, porque se ela seguir, a magia acontece. Se ela não seguir, não tem como a gente fazer nada, porque a gente não tem o controle sobre a mente dela. Porque a hipnose não é uma batalha de mente, não é um controle de mente. Então tem que deixar isso bem claro para o sujeito. E ninguém fica preso em transe. As pessoas têm medo de entrar em transe e nunca mais voltar. Então deixa isso bem claro. Fala que o máximo que pode acontecer é a pessoa entrar no sono fisiológico, mas isso é um caso tipo ultra, ultra, ultra mega raro, que é muito incomum de acontecer, ainda mais na hipnose de entretenimento. Então ninguém fica preso em transe, todo mundo entra no estado, acessa lá a imaginação, mas volta ao estado de foco comum e concentração natural, porque é um estado natural, então ninguém tem como ficar preso nesse estado natural. Então com isso a gente, acabando com os mitos da hipnose, a gente passa aí para o contrato hipnótico. É quando a pessoa já entendeu a hipnose, quando você já perceber que ela já não tem mais nenhuma dúvida e ela já está querendo experimentar o estado, você passa para o contrato hipnótico. Então você fala para a pessoa: você vai estar seguro, você não vai ser hipnotizado. Quem não quer, se tiver alguma pessoa estiver fazendo esse pre-talk em grupo, você fala: você não, ninguém aí que não quer ser hipnotizado não vai ser hipnotizado. Vocês vão estar seguros, eu vou estar prestando atenção em vocês o tempo todo, responsável pela segurança de vocês. Ninguém vai passar vergonha, ninguém vai fazer nada vexatório, imitar galinha, nem coisa do tipo. Eu prometo vocês que depois de sair da hipnose você vai se sentir melhor, você vai estar melhor do que você está agora. Nesse momento você aproveita para conversar com a pessoa e descobrir com ela sobre um bom presente hipnótico para ela, e se demonstrar interessado em ajudar, em entender da realidade dela e falar sobre os benefícios da hipnose e como você pode ajudar ela a realizar o objetivo dela. Isso vai fazer com que ela sinta uma vontade de experimentar a hipnose. E basicamente, para abordar grupos é a mesma coisa. Fazemos praticamente os mesmos passos, mas só dirigimos a nossa atenção ao líder do grupo. E eu falei isso em algum vídeo, que é muito simples chegar num grupo e olhar para a pessoa e ver quem que é o líder. E quando a gente chega num grupo de 3, 4 pessoas, as pessoas vão olhar para o líder, elas vão meio que pedir uma aprovação para conversar, e você vai ver que o corpo delas vai estar direcionado para uma pessoa, a atenção dela vai estar direcionado para uma pessoa, e você direciona a sua atenção para essa pessoa. Ganhando o líder do grupo, você ganha o grupo inteiro. Então você faz um bom pre-talk, você consegue hipnotizar vários de uma vez, que é ainda melhor. E os conceitos da segunda semana foi o loop hipnótico, criar expectativa, né? Em algum momento falamos da importância dessa frase na hipnose, de utilizar ou em algum momento para criar bastante expectativa com a pessoa.
aprendemos a remover barreiras. Ao remover barreiras, utilizamos o princípio da utilização para entender o que na realidade da pessoa está barrando ela de experimentar a hipnose. Então a pessoa fala para você, eu não consigo. Não, mas por que você não consegue? Você tenta entender o que na imaginação da pessoa está faltando para ela imaginar. Qual que é a barreira que ela está tendo? Ela tem algum medo ainda? Qual que é o problema com ela? Eu já tive muitos casos assim de estar na rua e parar alguma pessoa e ela falar, eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu tenho medo. Não, mas você tem medo de todas as coisas conhecidas? A pessoa, não. Por exemplo, se chegar uma pessoa no seu grupo de relacionamentos que é desconhecida e você ainda não conhece essa pessoa, você não quer interagir com ela só porque ela é desconhecida, ela, não é assim. Falei, pois é, hipnose é a mesma coisa. Você pode utilizar e brincar com a sua imaginação e ver que é algo muito legal, mas é algo que você ainda desconhece. Vamos fazer algo de olhos abertos? Na hora, ela mudou totalmente o frame dela de eu não quero para, poxa, realmente é algo que eu desconheço, mas eu posso experimentar e entender isso melhor. Então eu quebrei a barreira dela. O princípio de utilização é muito importante na hora de criar, de quebrar essas barreiras também. E você entendendo isso na sua prática, você consegue pegar pessoas que não funcionam fenômeno nenhum e você consegue fazer elas terem um melhor resultado. Então você precisa entender o que falta para a pessoa imaginar. Então se a pessoa ela não consegue esquecer o nome, por exemplo, fala qual que foi a estratégia que você utilizou para lembrar o seu nome. E a pessoa te dá a informação e você pode utilizar isso para levar ela a ter o fenômeno. Nada funcionou, porque é algo que acontece também. A gente tem que ser realista. Hipnose de entretenimento não funciona com todas as pessoas. Então você fala, não, vamos fazer apenas um relaxamento de olhos fechados, um relaxamento guiado. Se a pessoa estiver com muito medo, você fala com ela, vamos fazer um relaxamento apenas e dá a pessoa um presente hipnótico. Todo mundo vai se sentir bem com a hipnose, então dê um presente hipnótico e depois você pode até falar com a pessoa, olha, o que eu acabei de fazer foi hipnose. E você relaxou, se sentiu bem, e se você foi hipnotizada, e quem sabe no outro dia eu te hipnotizo de novo. Então assim você acaba removendo os preconceitos que as pessoas têm contra a hipnose. Então isso ajuda a remover barreiras. Então vamos aqui a terceira semana. Fechamos aí a semana de pre-talk. Vamos à terceira semana nas pseudos. Nós aprendemos aí as pseudos, os dedos magnéticos, livros e balões, mãos magnéticas, barquinho, mãos coladas do jeito 1 e o 2 e o braço rígido. Eu acredito que essas pseudos elas funcionam melhor nessa ordem que está. Você começa pelos dedos magnéticos, se estiver muito inseguro, faz livros e balões, faz mãos magnéticas, faz um barquinho, faz mãos coladas 1 e 2, faz um braço rígido. Claro que você pode pular de uma para outra quando você calibrar a resposta do sujeito muito boa. Por exemplo, nos dedos magnéticos, você já pode avançar por mão coladas 2, que é mais hipnótica. E eu faço isso muito frequentemente. Eu vejo que a pessoa ela tem uma boa resposta nos dedos magnéticos, eu já pulo direto para mão colada 2 e com isso eu já faço uma hipnose sem transe, já faço umas rotinas um pouco mais complexas. Mas aqui são rotinas de movimento ideomotor, dedos magnéticos, livros e balões, mãos magnéticas, o barquinho também. Então vem mãos coladas, que é a catalepsia, e o braço rígido. Então dentro da escala de transe, essa é a maneira mais simples de você ir fazendo e alimentando o loop cada vez mais. Então se você estiver bem seguro, você pode utilizar essa ordem e fazer um por um. Aprendemos as pseudos sem falhas, que é colar os olhos, colar a mão na cabeça, tirar a força de um ou vários homens. E aprendemos a utilizar o loop para fazer a hipnose sem transe. É muito importante, depois de fazer o pre-talk, utilizar as pseudos
para as pessoas terem uma vivência de como é a hipnose, de como a hipnose funciona, e já ter uma experiência mostrando que a imaginação dela, a concentração dela, o foco dela faz com que a hipnose aconteça, e isso fica muito mais fácil você fazer a sua indução à hipnose. E vamos à quarta semana, que foi a semana de indução, na última semana, semana passada. Começando, depois que você faz as pseudos com as pessoas, que vocês testam ela, a resposta, vê que a pessoa está indo muito bem, você parte para a indução. E antes da indução você precisa dar a instrução de durma. Então você explica, em algum momento eu vou falar durma, e você não vai dormir, você vai fechar os olhos, abaixar o queixo e relaxar profundamente. Você vai estar escutando tudo, vai estar bem alerta, mas você vai focar apenas na minha voz e no que eu estou te sugerindo. E quando isso é necessário? Isso é necessário quando a primeira vez que você vai hipnotizar a pessoa. Quando você sabe que essa pessoa ela entra em transe bem, você não precisa dar essa instrução sempre. Então tem muitos vídeos aí na internet de hipnotistas que só chegam e falam durma com a pessoa, é porque ele já fez pseudo, ele já fez um prital, que ele já criou um rapó, e ele já deu essa instrução de durma, talvez ele já até tenha hipnotizado a pessoa. Então ele já chega lá só botando a mão na cara da pessoa e falando que isso é a hipnose sem pseudo e sem prital. Mas na verdade ele já deve ter hipnotizado a pessoa e já sabe que a pessoa entra em transe muito bem, já sabe que a pessoa tem um nível de resposta bom. Então quando você já tem esse conhecimento que a pessoa entra em transe bem, você não precisa dar essa instrução do durma. Depois que a pessoa entrar em transe, você usa o balançar para aprofundar. Você pode fazer uma contagem também de 10 a 1, ou utilizar uma escada ou qualquer outra coisa. Eu particularmente acredito que na hipnose de entretenimento não é necessário esse tipo de aprofundamento. Eu prefiro utilizar as rotinas e fazer esse aprofundamento de uma forma mais dinâmica, como vocês viram. Então, feito isso, você faz uma rotina para estabilizar o transe, que é uma rotina de movimento ideomotor, como mãos levitando até a testa, ou mão chegando até o peito, uma rotina bem simples de movimento, utilizando movimento ideomotor, e faz esse músculo, esse braço ficar rígido ou ficar colado em algum lugar, a mão colada no peito ou a mão colada na testa, porque isso aí estabiliza o transe. São as rotinas mais simples dentro da escala. Então você testa o transe da pessoa e estabiliza o transe fazendo a rotina básica. Feito isso, instala o signo sinal e faz o fracionamento. Que o fracionamento basicamente ele serve para aprofundar também. Então é como se você estivesse hipnotizando a pessoa 2, 3 vezes de uma só vez. Porque a sacada que Elman teve na hora de fazer o fracionamento era que esse fracionamento de abrir e fechar os olhos é como se você hipnotizasse a pessoa mais de uma vez. Então você faz isso de 2 a 3 vezes, já é necessário para a pessoa aprofundar ainda mais. Feito isso, você dá a super sugestão falando que tudo que você disser vai virar uma verdade única para a pessoa, que ela vai imaginar tudo, que tudo que você disser irá virar realidade. Eu explico isso aí no vídeo de âncoras e signo sinal. Depois falamos sobre a linguagem hipnótica, a importância do acompanhar e conduzir. Que é basicamente você falar enquanto você respira, você aprofunda ainda mais. Enquanto você respira, sua mão se cola cada vez mais. Enquanto você tenta mover o dedo, sua mão se cola cada vez mais. Enquanto isso acontece, isso acontece. Isso é acompanhar em conduzir. É muito importante a gente utilizar esse padrão de linguagem, essa linguagem hipnótica na hora de hipnotizar pessoas. Uma linguagem vaga é importante, eu expliquei isso no vídeo. O double bind, o tentar, que é muito importante, né, que já pressupõe a falha. O E de conectividade,
de estar sempre falando e isso acontece, e isso acontece, e isso acontece, parecendo que você está sempre contando uma história, essa história não acaba nunca, você está sempre alimentando a imaginação da pessoa. E o feedback positivo, isso, ótimo, muito bem, você está indo perfeitamente bem, sua imaginação é muito boa. Isso ajuda também a pessoa a aprofundar no transe e saber que ela tirar o pensamento consciente, sabendo que ela está indo muito bem ao processo. Isso faz com que ela crie uma confiança melhor em você. Feito isso, então utilizamos a linguagem hipnótica para melhorar a nossa resposta às rotinas. Então começamos pelas rotinas de movimento ideomotor, que são as rotinas mais simples. Passamos às rotinas de catalepsia, passamos para as rotinas emocionais e mentais, como rir, ficar bêbado, ficar gago, falar cantando, uma montanha russa. Passamos para as rotinas de amnésia, como perder nome, trocar nome, esquecer número, esquecer que foi hipnotizado. Rotinas de delírio, que são as rotinas como ver ídolo, ver a cobra, que é você ver um objeto que está no ambiente, mas de uma forma diferente. E pelo amor de Deus, não façam pessoas comer cebola, comer coisas estranhas, porque isso não é legal de se fazer com seu amiguinho, certo? Alucinação positiva e alucinação negativa. Alucinação positiva, como ver gnomo, ver dragão, ver dinheiro caindo do céu. Alucinação negativa, como um toque invisível ou objetos voadores. Feito as rotinas com as pessoas, utilizando primeiro rotinas de movimento ideomotor, rotinas de catalepsia, rotinas emocionais, rotinas de amnésia, rotinas de delírio, rotinas de alucinação, você dá um presente hipnótico para a pessoa se sentir bem com a hipnose. Então você faz uma ponte ao futuro e você faz uma ancoragem para esse sentimento da pessoa de conquista, de meta, de realização ficar ancorado para sempre com a pessoa. Ela pode utilizar esse recurso, essa sensação, esse sentimento de vitória, de vencer, de realizar o sonho quando ela quiser. E para você fazer hipnose sem transe também, você pode utilizar esse modelo passo a passo, e utilizando as rotinas mais simples, as mais complexas, e trabalhando no loop hipnótico, você consegue fazer a pessoa ter uma alucinação, por exemplo, sem indução formal. Então você começa com essas rotinas básicas, faz catalepsia, brinca bastante com a cola, cola na parede, cola na mesa, cola na cabeça, cola na cadeira. Depois brinca com rotinas mais emocionais e trabalha bastante essas rotinas, brinca bastante com a amnésia, e aí você pede a pessoa para fechar o olho, que ela já vai imaginar e ter um delírio. Então, trabalhando bem o loop hipnótico, você consegue ter essas rotinas mais complexas sem indução. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, e na descrição você tem esse mapa mental completo para você bater o olho aí e lembrar de cada etapa do Hipnolife. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão, te ajudado aí a entender melhor como funciona esse passo a passo. Então, se você gostou, deixe um comentário aqui me informando o que você quer ver no canal futuramente, o que você quer ver de vídeo. Lembrando que se você ler todos os livros, seguir passo a passo que eu falo, que eu ensino nos vídeos, tenho certeza que vocês vão hipnotizar pessoas. Então compartilhe esses vídeos, com esses vídeos com seus amigos, essas playlists com as pessoas que querem aprender hipnose, com seus amiguinhos da hipnose, porque o Hipnolife acabou, mas ainda a emissão está apenas começando. Vai ter um bom tempo aí para as pessoas emitirem um certificado. Então você que está chegando agora, você pode completar o Hipnolife e solicitar o seu certificado. Então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, e em algum momento eu estou de volta falando ainda mais sobre hipnose com vocês. Então aguardo vocês em algum vídeo, hein?